Graça e paz, irmãos e irmãs. É tão bom quando ouvimos o chamado de Deus. Afinal, se estamos aqui hoje, é porque ouvimos seu chamado para estarmos aqui. Por isso a igreja que agora se reúne é acolhida por Deus. E Ele se alegra e se regozija conosco. Sejam todos e todas bem-vindos para ouvir a sua palavra e que ela nos oriente no nosso dia a dia. E a palavra que nos acolhe diz: tudo o que está escrito nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Romanos capítulo 15, versículo 4. Aos que nos visitam, sintam-se acolhidos por todos nós. É Cristo que os convidou e Ele se alegra juntamente conosco por suas presenças. Vamos cantar o hino de número 65. Oremos. Trino Deus, seu desejo é que vivamos bem, e por isso deste o teu Filho em nosso favor. Nesse momento de culto, viemos a ti suplicando por ajuda para sermos corretos no pensar e agir. Pela sua palavra que se fez verbo e nos encheu da verdade, permita que permaneçamos firmes,
escutando o que queres nos ensinar, pois sabemos que és um Deus de amor e paz e que deseja o melhor para todos nós. Por Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém. Essa semana que passou, como foi sua atitude com a família? Com o cônjuge? Com os vizinhos? Com o meio ambiente? Com o estrangeiro? Com o morador de rua? Com a alimentação? Como se comportou no trânsito? Tenho pagado o preço justo por aquilo que consumo? Ou esbanjo demais e não valorizo? Tenho me dedicado a estudar a palavra de Deus? Como tem sido o olhar sobre si mesmo? Que através do hino de número 245, venho como estou, que ele possa ser a nossa oração comunitária de confissão dos nossos pecados. Vamos orar cantando. Ao confessarmos os nossos pecados com sinceridade e arrependimento, Deus nos perdoará, conforme está escrito nas Sagradas Escrituras em 1 João capítulo 1, de 8 a 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, assim como confiamos no anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a remissão dos nossos pecados, para aqueles que confessam com sinceridade, são perdoados. Amém. Vamos ver os nossos avisos e depois louvaremos ao Senhor.
Graça e paz, igreja, amém? Nesse momento eu quero convidar vocês a entrarem em espírito de adoração, para que nós possamos realmente louvar o único que é digno do nosso amor. E para que nós possamos entender também que antes de nós amarmos Ele nos amou primeiro. Então essa música eu já ministrei algumas vezes, talvez você não saiba de cor a letra, mas vai estar aí para acompanhar. Mas caso você queira simplesmente escutar a música, fechar os seus olhos e se recostar no abraço daquele quem te amou, tá tudo bem. Você é livre para fazer isso. Amém? As 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado
amor de Deus. Amém. Às vezes tudo que a gente precisa é se encostar nos braços de Jesus, como eu falei no início. E essa semana foi uma semana que eu andei muito ansiosa por diversas razões, de decisões, enfim. E Deus ministrando muitas coisas no meu coração, dentre elas, pra gente não andar ansioso por coisa alguma, né? Em Filipenses 4, diz para que a gente possa entregar em oração e súplicas, e também com ação de graças, né? Tudo aquilo que está em nossos corações. Mas ainda assim, ainda me faltava alguma coisa. Eu falava, Deus, tudo bem, eu posso entregar, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa por si só. Como que eu faço para simplesmente, não andar ansiosa, né? E aí foi que o Espírito Santo ministrou para eu abrir no Salmos 84, em que fala que o pardal encontrou casa e a andorinha um ninho para os seus filhotes. E quanto a mim, eu encontrei os teus altares. E isso foi muito importante porque é uma ação. Então, o que Deus diz é pra gente habitar na casa dele. E na casa dele não quer dizer templo, mas é o momento mesmo da gente se encostar nos braços de Jesus e estar por lá. Até porque bem-aventurados são aqueles que habitam na casa de Deus. Então, a música que eu vou cantar, provavelmente alguns de vocês possam conhecer, é uma música um pouco antiga, e é uma música que eu havia esquecido dela, mas quando eu li aquele salmo foi um refrigério para minha alma. Então, se você conhecer, eu quero que você cante junto comigo, mas se você não conhecer, mais uma vez eu te convido para se recostar nos braços de Jesus, entendendo que Ele é a sua casa, Ele é o nosso ninho. Amém? Eu encontrei teus altares, Senhor.
Amém. Que nosso coração se apegue na palavra de que nós seremos felizes se a gente habitar na palavra e na casa de Deus. Amém? Irmãos e irmãs, graça e paz, que privilégio estar junto com vocês e aqui com a responsabilidade de trazer um pouco da palavra de Deus para as nossas vidas. E eu quero convidar então para acompanharmos a leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, os versículos 21 a 35, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. É a palavra de Deus, é a palavra que abençoa as nossas vidas, palavra do Evangelho. O nosso texto começa com uma pergunta de Pedro a Jesus. Ele disse: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Essa intervenção de Pedro, ela acontece logo após Jesus ter ensinado com detalhes sobre como lidar com o pecado do irmão ou da irmã, com o objetivo de que essa pessoa seja restaurada à plena comunhão com Deus e com a comunidade. Está aí nos versículos 15 até o 20 do mesmo capítulo 18. Perdoar é um grande e importante desafio, especialmente aqui nesse capítulo de Mateus, quando Jesus está enfatizando a importância que o Pai dá a cada pessoa da comunidade de fé. Ele não quer que nenhuma se perca. E ele ensina que o Pai vai ao encontro da pessoa perdida com o propósito de que ela volte para casa, para a comunidade de fé. Jesus ensina que ninguém deve pôr tropeço a quem quer que seja, que todos e todas são responsáveis no processo de restauração do irmão e da irmã. É diante desse desafio tão grande e imperativo de Jesus que Pedro perguntou
Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu, como já lemos, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 5, diante do desafio de perdoar o irmão pecador, os apóstolos pediram a Jesus, aumenta-nos a fé. Irmãos e irmãs, hoje esse desafio de Jesus continua valendo. E por isso é muito importante que esse pedido seja feito. Porque perdoar é um ato de fé. Pedir que a nossa fé seja aumentada. Não somente pela dificuldade que temos para perdoar, mas principalmente pela importância do perdão dentro dos propósitos, dentro do plano de Deus para a vida humana e para a comunidade de fé. Perdoar é algo muito importante e é sempre um desafio para a nossa fé. E diante da situação de ofensa, é necessário não somente o arrependimento do ofensor, mas também e principalmente que a pessoa ofendida tenha fé e assim ofereça o perdão. Não é à toa que o Evangelho de Lucas, que lá no Evangelho de Lucas, nesse contexto da convocação ao perdão, Jesus ensinou sobre a fé e utilizou a figura de um pequeno grão de mostarda e a figura de uma moreira que poderia ser arrancada e lançada no mar, só com o poder da fé, para ensinar que uma fé genuína, mesmo pequena, ela faz a diferença e será suficiente, inclusive no desafio de perdoar. Então vamos guardar isso. Perdoar é um ato de fé. Aqui em Mateus, para reforçar o ensino sobre a importância e a necessidade do perdão, Jesus contou a parábola do credor incompassivo, aquele credor que não teve compaixão. Um homem que tinha uma dívida muito grande com o rei, de 10.000 talentos. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa dívida, cada talento valia 6.000 denários. O denário equivale ao salário de um dia de um trabalhador braçal. Então, se ele devia 10.000 talentos, a gente tem que multiplicar 10.000 por 6.000 denários. E aí nós vamos chegar numa cifra de 60 milhões de denários, ou seja, 60 milhões de dias de um trabalhador braçal. E se nós então considerarmos como salário de um dia, vamos fazer uma conta redonda, R$100. Nós teremos então uma dívida de 6 bilhões de reais, ou seja, equivalente aí a 6 bilhões. Se considerar que um dia de trabalho vale R$100. O fato é que ele foi perdoado pelo seu Senhor, porque ele pediu dizendo, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E aí, irmãos e irmãs, surge a pergunta, por que Jesus utilizou um número tão alto? Por que ele utilizou um número tão exagerado? E eu penso que é para representar a impossibilidade do pagamento. A dívida era muito grande. Este mesmo homem que foi perdoado de uma dívida muito grande, logo após encontrou seu conservo, ou seja, um igual a ele perante o rei. E esse lhe devia 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho. É uma quantia importante e difícil de ser ganho. E ele então agiu com impiedade, não foi compassivo. E diz assim, agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você me deve. E o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia, tenha paciência comigo, e pagarei tudo a você.
Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Irmãos e irmãs, 100 dias de trabalho é infinitamente menor do que 60 milhões de dias de trabalho. Mas 100 dias de trabalho é uma quantia importante. Então surge uma outra pergunta: por que Jesus não utilizou uma quantia irrisória logo de uma vez, já que tem uma diferença tão grande entre elas? E eu creio também que para mostrar que o perdão não é algo sem valor, que não é fácil mesmo, mas que é possível, e por mais que a gente faça no campo do perdão, nós estaremos fazendo infinitamente menos do que foi feito por nós, do que o Rei ou do que o Pai Celestial fez por nós. 2 pesos e 2 medidas não é tolerado no reino dos céus. Perdão para mim, punição para outra pessoa, não é correto, não está de acordo com a vontade de Deus. Irmãos e irmãs, o nosso Rei nos perdoou a maior dívida, uma dívida impagável. Por isso é imperativo que o perdão seja parte da nossa vida, mesmo que a ofensa seja importante, mesmo que a dívida seja importante. Aquele homem incompassivo foi severamente punido pelo rei, porque não teve compaixão do seu conservo, como seu Senhor teve compaixão dele. E Jesus termina este ensino dizendo: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Como está aí no versículo 35. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a perdoar, como Ele nos perdoou e como Ele nos perdoa todos os dias e constantemente. Assim como nós oramos na oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos agora acompanhar o cântico que vai ser ministrado neste momento. E eu espero que você possa dedicar a sua vida para o louvor de Deus. Que você possa pedir ao Senhor: aumenta a minha fé para que eu possa perdoar durante todos os dias, durante todas as vezes que for preciso, porque eu sei que eu sou perdoado, que eu fui perdoado e que eu posso então estar livremente em comunhão diante do meu Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto
amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Me ensina a oferecer perdão, me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço. Perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar, posso amar, perdoar. Se confesso meus pecados, posso amar. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto. Posso amar, perdoar. Irmãos e irmãs, nesta parte final do nosso culto, depois de termos sido ministrados no louvor, na palavra, agora o hino, que nos desafia, que nos envia, e nós colocamos diante de Deus a nossa disposição para uma semana abençoada, uma semana de testemunho, de serviço, e que nós possamos sim nos oferecer e oferecer cada dia o nosso perdão a quem precisar, e que a gente possa ser grato a cada dia também, porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus e Ele nos perdoa constantemente. Vamos dirigir a Deus a nossa palavra de oração neste momento. Oremos. Querido Deus, nosso Pai de amor, nós queremos louvar, queremos bendizer o Senhor, agradecer pelas nossas vidas, agradecer pelo grande amor com que o Senhor nos ama, pela forma, Deus, como o Senhor demonstrou e demonstra esse amor, em perdão, Senhor, em provisão, ó Deus, em sustento para as nossas vidas. Tantos livramentos que o Senhor nos tem dado, ó Deus. Obrigado pela nossa igreja em Pinheiros e obrigado também pela tua igreja que está sobre a face da terra, por todos os irmãos e irmãs, ó Deus, onde estiverem, Pai. De uma forma especial, todos que participarem deste culto, ó Deus, que receba do Senhor uma bênção especial. Despede-nos, ó Deus, com uma bênção para uma semana muito abençoada, na tua presença, Senhor, com testemunho, com serviço, que exalta o teu nome. Pai, que nós possamos fazer a diferença para mostrar o teu amor nesse tempo que nós estamos vivendo, especialmente as pessoas que estiverem mais fragilizadas. Nós pedimos, nós agradecemos por tudo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção neste momento. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus seja conosco, que seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor.